Quem de vocês aí tem a consciência de que vocês são um rei do seu próprio império? Quem de vocês tem essa consciência clara de que você é rei e soberano em seu ser? Porque essa é a verdade. O ponto aqui, na verdade, nessa última live, vai ser muito mais uma questão de recordar do que algo a ser compreendido, algum ensinamento, alguma lição, ou muito menos algo a ser desenvolvido. É muito mais soltar o que são as mentiras que você tem acreditado acerca de si mesmo. Boa noite, Álvaro. Muito mais sobre soltar do que sobre aprender algo novo aqui. Vocês só vão lembrar do que no fundo vocês já sabem. Até mesmo aqueles que têm a consciência de que são um rei. Hoje a gente vai aprofundar essa consciência. Deixar ela ainda mais clara e poderosa. Para que esse rei seja absoluto. Quem que é o rei, galera? É aquele que tem o domínio e cuida do seu reino, e ele usa uma coroa que simboliza que ele está sendo regido sob uma instrução divina. Esse é o rei. Existe a lei da correspondência de Hermes Trismegisto. Quem conhece já sabe o que eu vou falar. Que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está fora é como o que está dentro. Então, seja lá qualquer analogia que a gente possa usar do externo, também vai funcionar sempre para o interno. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa sendo reproduzida. Interior para o exterior e adiante. Do micro ao macro e ao infinito. O que acontece com muitos é que se esquecem que são esse rei. E aí seria como se vivêssemos em uma monarquia, e aí você tá andando na rua, de repente você vê lá o rei do reino sentado na sarjeta pedindo esmola. Qual seria a sua reação perante isso? Se você vivesse numa monarquia, aí você tá andando na rua e você vê o rei sentado, deitado na sarjeta, pedindo esmola. Pelo amor de Deus, me ajuda. Você vai falar, não, você tá maluco. Você é o rei. Você tá doido. Você tem mais do que todo mundo aqui. O que você tá achando que você precisa de esmola? Pois muitos vivem dessa maneira, infelizmente. Então, aqui eu vou entregar algumas ferramentas para vocês recordarem, tá? Em primeiro lugar, para você entender... Salve Luiz, salve Pedro. Para você entender claramente que você é esse rei, deixa eu tirar isso aqui. Você precisa entender o que está te impedindo de reconhecer que você é esse rei. Certo? Eu ia tentar fazer sentado essa live, eu não consigo. A energia começa a subir, não tem como fazer sentado. Vamos lá, velho. Vamos lá. Salve, salve. É o seguinte. Aí, a gente precisa descobrir o que está impedindo você de reconhecer que você é esse rei no seu interior. Certo? As outras lives serviram muito bem como um contexto. Tá bom? Foi a contextualização
E a gente falou sobre os instintos físicos, o desejo, né? Falamos sobre a integração das emoções, certo? E aprofundamos na terceira live sobre um assunto que seria mais referente ao racional e também a essa chama que está intrinsecamente relacionado também à sua energia sexual. Então aqui já teve toda a contextualização de como o mundo te impede que você seja aquilo que você realmente é. É claro que uma pessoa plenamente consciente e potente é um problema para o status quo. É um problema para quem controla, certo? Então, o objetivo aqui, a minha linguagem aqui, é para aqueles que já estão com um pezinho para fora da Matrix, já estão começando a entender assim algumas coisinhas. Fala, peraí. Eu não sou esse amontoado de ideias emprestadas. Eu não sou essa ânsia por atender a expectativas externas. Eu não sou aquilo que o mundo... Pezinho pra fora. Eu não sou aquilo que o mundo espera que eu seja. Eu sou o que eu sou. E a partir disso começa o seu verdadeiro desenvolvimento. O seu verdadeiro amadurecimento. Porque a partir dessa consciência, você abre o espaço, você abre o canal para aí sim começar a florescer dentro de você. Sem isso, cara, por mais que você busque se desenvolver, se você tá... Cara, é a questão que assim, é aquela frase, né? Vale mais você andar devagar no caminho certo do que andar rápido no caminho errado, né? Então aqui, vamos retomar pro caminho certo. Vamos realinhar com a rota certa. Tá bom? Vamos imaginar aqui, dentro desse reino, que existem algumas esferas de atuação. Certo? Nosso reino interno, nós temos os desejos físicos, nós temos o sentimento, coração, e nós temos o raciocínio. Pode-se dizer também que temos 3 cérebros. Cérebro complexo R, cérebro reptiliano, o mamal e o neocórtex. Falei disso também nas outras lives. Falei sobre o cérebro reptiliano e o neocórtex, né? E o mamal está no meio. Refere-se às emoções. Dentro desse reino, o que acontece? Normalmente, as pessoas, elas têm uma inclinação a serem mais inclinadas a agirem segundo uma esfera do que as outras. Então, se a pessoa é mais pegada no físico, então o físico, os instintos primitivos dela, vai reger basicamente o comportamento dela. Se ela é mais sentimental, mais o cérebro mamal, falei, então aí emoção vai reger ela. E se ela é mais racional, então raciocínio vai reger ela. Se a pessoa tá só agindo com o instinto, tem esse instinto forte, passa pro raciocínio, pro complexo R, pro neocórtex, sem o mamal, aí a pessoa vira um psicopata. Aí essas pessoas que é fria e calculista, como fala, né? Tem nada, só age por interesse próprio, egóico. Isso é uma pessoa de complexo R desenvolvido pro neocórtex. A maioria está no complexo R. Eu expliquei, né, sobre como a Matrix funciona. Quer te manter ali, quanto mais bestializado, melhor.
Quanto mais inclinado para o instinto de sobrevivência, mais parecido você fica com um animal e mais fácil de ser domado como qualquer animal. Então aqui a gente vai relembrar que você não é um animal. Você tem a força selvagem dentro de você. Você tem esse instinto dentro de você. E a gente vai aprender a usar esse instinto ao nosso favor, como a força militar do rei. Então você é o rei e você tem a sua força militar. O que acontece para quem esquece que é o rei, dentro do reino interior? Às vezes a força militar toma o poder. E aí fica ali só o corpo. Força animalesca fica ali no trono. Às vezes o coração fica no trono. Às vezes o raciocínio fica no trono. Essas três esferas principais de atuação, todas elas são importantes como uma ferramenta. Tal qual o poder militar tem ali o seu lugar dentro de um reino. Mas não é para ele tomar o poder. É para ele ficar lá na força militar. Tal qual também tem o clero ali, a religião, tudo mais. Tem o seu lugar ali. Mas não é para ficar no poder. Tomar o trono. É para ter o seu lugar ali. Tem ali também os executivos, os legislativos. Cuidam ali da lei e tudo mais. Raciocínio dentro do reino. Legal. É importante isso também. Planejamento, organização, estratégia. Importante. Mas não é para tomar, não é para sentar no trono. Existe um rei. Existe um rei que rege. Que dá a palavra final. Que ele tem todas essas ferramentas. Ele tem o militar, tem o clero e tem a lei. Legislativo, executivo, tudo mais. Tem ali a política. Mas ele dá a palavra final dentro do reino. Porque ele usa a coroa e está sendo guiado por instrução divina. Isso é o rei. Então o rei, em primeiro lugar, quando ele começa a ficar inseguro, quando ele começa a não acreditar mais nele mesmo, quando ele fecha o canal divino, da dimensão divina, aí ele começa a cair. E é o que tem acontecido com muitos. Você não simplesmente esquece que é rei. A questão não é essa. O mundo não simplesmente te faz esquecer e acabou. Primeiro te distrai com alguma preocupação aqui. Está preocupado com o mundo aqui. E não se sente... Aí você fecha o canal aqui. Não se sente capaz de resolver esse problema. Fica preocupado. Com a sua preocupação, com o seu medo te pegam. E quanto mais preocupado aqui no mundo você fica, mais preocupado você fica, mais você fica na mão do mundo. Tá, então você tá falando o que, Arbon? É pra eu simplesmente mandar um foda-se, virar um hippie? Não me preocupar com mais nada? Não assumir responsabilidade dantes? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas quando o rei se desespera, é ali que ferra tudo. Quando o rei se desespera, quando o rei deixa o seu trono, aí, cara, o trono não vai ficar vazio. Lembrem-se disso. O trono não vai ficar vazio. Sempre tem alguém querendo tomar o trono. Sempre. Então, quando o rei sair do trono, quando você esquece, não se sente mais confiante para tomar o seu posto de rei, aí alguém vai tomar o trono. Corpo. Baixam a frequência do rei, aí caído no trono. Pois é. A gente tá trazendo de volta essa frequência do rei interior. Alguém vai tomar o trono. O corpo, o coração, o raciocínio. Alguém vai ficar lá. O corpo vai agir pelo instinto de sobrevivência. O coração vai ficar triste, vai ficar isso, aquilo, não sei o quê. O raciocínio vai ficar preocupado, não sei o que lá. Só o rei, em sua consciência, consegue integrar tudo que ele tem
convergindo com seu propósito, que foi uma instrução divina que diz. Aí o Estado sobe o trono. Pois é. Ó, Pedro é um cara entendido das coisas, cara. Cara rápido. Exatamente, mano. Aí o Estado toma o trono. Quando você sai do seu trono, quando você sai do trono, aí o mundo vai tomar o seu trono por você. Não é? E é o que tem, e é esse o objetivo sempre. Então, no fim das contas, galera, olha, muitos no mundo, se dizem rebeldes, né? Se dizem revolucionários. Isso aqui que está acontecendo essa noite, para quem está ouvindo e realmente entendendo o que eu estou falando, e principalmente aplicando, relembrando, retomando essa consciência de rei dentro de si, esse é o maior ato de revolução possível. Não existe rebeldia maior do que essa. Não existe revolução e rebeldia maior do que você lembrar de quem você realmente é. Quem já assistiu o Rei Leão? Quem já viu o Rei Leão? A gente pode usar toda a história do Rei Leão para simbolizar exatamente o que eu estou falando aqui. Simba é o herdeiro do trono. Já assistiu, Patrícia assistiu. Ele é o herdeiro do trono. Mas aí, o tio dele, invejoso, quer tomar o poder, faz toda uma tramóia para, em primeiro lugar, abalar completamente, emocionalmente ele. Primeiro uma distração. Ah, vamos lá, brincar ali embaixo, lá, não sei o que e tal. Aí ele faz toda a tramóia, primeira distração, depois, né, o Mufasa morre. E aí, abalado emocionalmente, fica fácil de colocar medo nele. Então, fica fácil, olha, distraiu, abalou emocionalmente, colocou medo no corpo e aí manipulou a sua mente, o seu raciocínio. Porque ali você abalado, saiu da sua consciência de rei, falou, fuja. O que o Scar, né, o tio do Simba, estava passando a mensagem? Você não é um rei. Você é um assassino. Você é um assassino. Fuja. Fuja. Ali saiu completamente a consciência de rei do Simba. E é isso que o mundo faz, você. Talvez seja isso, ou algo parecido, que tenha acontecido com você, que fez você acreditar numa mentira até hoje. Fez você ter acreditado em uma mentira sobre você mesmo até hoje. Sendo que quem você realmente é, bom, é o título da live. Por conta de uma distração, de um abalo emocional, alguma ocorrência, alguma coisa que aconteceu, você tomou para si, esqueceu-se de que é rei e tomou para si que você é qualquer coisa que seja, que é uma mentira. Não condiz com a verdade de quem você realmente é. Patrícia falou, quero ser quem eu realmente sou. Vai acontecer isso hoje. Vamos lá, vamos continuar, gente. O que acontece depois com o Simba? Quem lembra do filme? Ele foge, o que acontece com ele? Aí depois que ele vai lá pro... Foge, ele encontra ali o Timão e o Pumba, né? E aí o Timão e o Pumba coloca na cabeça dele, coloca toda uma ideologia. Olha lá, encheu o Simba de culpas. Baixou a frequência do sucessor do trono. Sim. O rei, ele precisa estar em sua plena potência e confiança. Sempre, tá? E aqui é o que eu tô fazendo aqui. Desde a primeira live, tá? Pra culminar nesse assunto aqui.
Esse é o objetivo principal. Vamos lá. O que fizeram com o Simba? Foi lá, que o Pedro falou, baixou a frequência dele, todo distraiu, colocou culpa nele, fez ele se sentir um assassino, não é, tirou a consciência de rei, beleza, foge. Fugindo, ele encontrou ali os outros amiguinhos lá e tal, e aí os amiguinhos dele pensam o seguinte, pô, se o Simba reconhecer, aí o rei já foi embora, rei já esquece questão de rei, mas aí é questão de força. Se o Simba reconhecer a força dele, ele é um leão, agora ele é filhote, mas esse filhote vai crescer. Se ele crescer e desenvolver a plena força dele, aí vai dar ruim pra gente, porque ele vai comer a gente, né? O leão ia comer o Pumba. O Timão e os amiguinhos dele ia crescer e ia comer eles. Então, peraí, vamos colocar na cabeça dele, vamos inverter aqui as coisas, vamos colocar um monte de ideia torta, vamos falar pra ele que ele tem que comer larva, inseto, essas coisas assim. Vamos falar pra ele esquecer das responsabilidades. Hakuna Matata, esquece isso aí. O pessoal fica reproduzindo isso como se fosse um negócio bonito, né? Ah, Hakuna Matata, ai que legal, que legal. Não, essa é justamente a parte do caminho errado da história. Caminho errado da história. Um rei, ele não esquece as responsabilidades. Ele não foge das responsabilidades. Ele reconhece a sua potência e assume todas as responsabilidades. É isso que o rei faz. E todos vocês que estão aqui, se vocês estão aqui é porque vocês estão buscando algo que lá no fundo talvez vocês nem saibam exatamente o que é, mas vocês sabem que vocês querem se desenvolver verdadeiramente, porque eu não tô pra brincadeira. Quem me acompanha sabe, enxerga, tudo que eu sou, o que eu faço, eu não tô pra brincadeira. Eu tô com 100% de entrega nisso aqui. Então, se isso aqui não é uma brincadeira, eu tô falando mais do que sério, colocando tudo de mim nisso daqui, então vocês precisam entender que, para que se desenvolva verdadeiramente, o primeiro passo é assumir toda a responsabilidade. Por mais duro que isso seja, por mais difícil que isso pareça, primeiro passo é anti-Hakuna Matata. Assumir toda a responsabilidade. Lembra que eu falei? As coisas da vida acontecem sobre uma demanda. Se não houver a responsabilidade, se você não tomar aquilo como responsabilidade, você ficar dizendo que o problema está no mundo externo. Ah, não, é o mundo que é errado. Meu Deus, eu sou uma vítima. Que será? Qual que é a ideologia vigente? Qual é a ideologia vigente do que tem acontecido? Não é cada vez mais vitimização? Eu não sei vocês, mas eu enxergo cada vez mais isso. Quem pode se vitimizar se não alguém que se esqueceu que é o rei? Porque como que o rei, que reconhece que é rei, vai se vitimizar de qualquer coisa que seja? Como? O cara manda. O cara é o pleno soberano. Como é que ele vai se vitimizar de qualquer coisa que seja? Não. Isso não existe. Vitimização não existe para quem é rei. Não existe isso. Tá? Sair de responsabilidade não existe para quem é rei. Porque essa é a função do rei. Essa é a função. Porque a responsabilidade vai continuar lá. E se você não tomar a responsabilidade, alguém vai fazer por você. Te usando para você fazer essa mesma responsabilidade sobre as ordens de outra pessoa, sobre o controle, outra pessoa, outra entidade, outro órgão, qualquer coisa que seja, um mundo, qualquer coisa que seja. Certo? Então, o Simba cresce com essa ideia de Hakuna Matata, né? E aí, depois de muito tempo, ele encontra, por acaso, aquela leoa, eu me esqueci o nome dela agora. E olha só que interessante. Se não houvesse a paixão entre ele e a leoa, o amor
entre aquilo onde ele cresceu, o reino onde ele cresceu, então não haveria demanda dele voltar. A leoa chegou para dar a demanda para ele, porque ele gostava dela também. Isso aí foi. E aí, naquele momento que ele reencontra o macaco mandril, aí ele tem um encontro com o pai dele. E ele fala: Simba, você se esqueceu de mim, Simba. Você se esqueceu de mim e, portanto, esqueceu de quem você é. Você é meu filho, Simba, e o verdadeiro rei. O que isso significa? Alguém entendeu essa mensagem? Alguém entendeu essa mensagem do Simba encontrando o pai dele? Você é o meu filho, Simba. E o verdadeiro rei. Quem entendeu essa mensagem? Imagem e semelhança do Criador. Lembra o que eu falei lá no começo? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está fora é como o que está dentro. Herdeiros do verdadeiro rei. Herdeiros do trono. Nosso trono. O nosso reino. O retorno do rei só pode acontecer se vocês verdadeiramente entenderem e sentirem, reconhecerem dentro da alma de vocês, tá além do coração, da alma de vocês, que vocês são o Filho do Deus vivo. E que Cristo está em nosso coração. Reconheça isso, essa verdade. Não acredite nas minhas palavras. O que eu falo, o que o outro fala, que o pastor, o padre, qualquer coisa que seja, fale. Reconheça isso dentro de você. Você é o filho do Criador. Portanto, o herdeiro do rei. E aí você expande isso dentro da sua alma. Se preenche com isso dentro da sua alma. De tal forma que todas essas mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo, todo esse amontoado de ideias emprestadas, seja porque alguém falou que era assim, seja porque aconteceu alguma coisa, o Scar, ele manipulou, tal, seja pelas manipulações do mundo, seja o que for, você se liberta disso muito mais, muito além do que uma compreensão racional. Lembra? Isso aqui, cara, é só o Estado, é o legislativo, é, o tal, é a política aqui, ó, tá? Lembra? Né? Na analogia do reino que eu falei? Beleza. Muito mais do que isso, você manifesta de dentro para fora a sua energia de herdeiro do trono. E aí você volta pro trono. Você toma o seu lugar. Peraí, volta. Opa, calma, acordei. Agora voltei, sentei no meu trono interno. Ok. Corpo, o que eu faço? Dentro dessas três esferas. Aí agora você tem que aprender. Aí você começa a se desenvolver de verdade. Caramba. Lembra que eu voltei aí? Voltou? Lembra que eu falei que na analogia do reino, o corpo é a força militar? O que você tem que fazer com a força militar, gente? Quando você retoma o reino, o que você tem que fazer? Pera aí, agora eu tô no poder. O que a gente vai fazer com esse militar aqui? O que tem acontecido com o seu poder militar? Com a força dos seus guerreiros, do seu corpo? O que tem acontecido? O que está acontecendo com os seus guerreiros? Estão treinados? Verdadeiramente treinados? Eles obedecem às suas ordens? Porque para obedecer ordem,
não é só questão de ser servente, ser fiel, ser leal ao rei. O poderio militar, ele precisa estar preparado para conseguir executar a ordem também. Então tá bom, tá bom. Eu sei que eu sou o rei, o meu corpo está sob meu comando, o meu corpo é leal sobre mim, ele vai fazer o que eu ordenar que ele faça, ele vai atender as minhas ordens, mas ele não consegue. Ele não consegue fazer o que eu peço, porque não está treinado. Então, o seu poderio militar, o que você faz? Você treina ele. Você treina, Cara, é uma questão de... É isso que vai fazer e acabou. Em relação... A maioria fora do peso hoje, por enquanto, porque isso está mudando agora. Essa nova consciência aqui está baixando. Está baixando agora. Beleza? Poder militar, você treina ele. Você vai treinar o seu corpo e acabou. O corpo tem que ser treinado e acabou. Ele tem que atender as suas ordens e acabou. Não tem conversa com isso. O guerreiro, para quem não sabe, samurai. Samurais são os guerreiros do Japão. Né? Japão ou China? O que significa samurai? Quem sabe? O significado literal da palavra samurai. Quem sabe? Samurai significa literalmente servir. É isso. Servir. O poderio militar, ali no Japão, era servir e acabou. Acabou. É servir. O seu corpo vai te servir. E acabou. Então, se o seu corpo vai te servir para guerrear, para fazer, para atender as suas ordens e ser eficiente ao atender as suas ordens, então você tem que fazer com o seu corpo. Dar jujuba para ele comer. Tem que dar pipoca. Dar biscoitinho de polvilho pro samurai guerrear, pro poder militar guerrear. Ou você tem que dar coisa que vai nutrir ele de fato. Você vai colocar os guerreiros pra ficar assistindo Netflix o dia inteiro? Ficar assistindo o BBB, a Fazenda? Ou você vai colocar os caras pra treinar? Vai deixar os caras dormir até meio-dia? Ou vai acordar cedo? É isso, pô. Patrícia, fique em paz. Não é questão de... Não é questão... Que a Patrícia falou, meu chocolatinho vai ter que rodar. Não é questão disso. É questão de você estar consciente de que o seu corpo atende às suas ordens e você vai deixar o seu corpo, cara, da melhor maneira possível para atender às suas ordens. Não só atender, mas ser eficiente ao executá-las. Tá? Esse é o trabalho. Com o corpo, tem que fazer isso e acabou. Esse papo... Lembra? Eu falei isso lá no começo, antes de começar o evento. Hoje tem uma onda rolando aí de autoaceitação. Não, você tem que se aceitar, não sei o que e tal. É sobre isso, tá tudo bem, não sei o que, beleza. Essa autoaceitação é exatamente o que eu estou falando, porém em uma perspectiva completamente diferente. Essa autoaceitação não é para você aceitar a preguiça do corpo. Ah, o corpo da... Porque essa carcaça aqui é vagabunda. O corpo, ele age, lembra que eu falei, no instinto de sobrevivência. Ele quer economizar energia a todo custo, o tempo todo. Romantizar a obesidade, sim, pô. Sim, ó, romantizar a obesidade, depressão, tudo que é de errado estão romantizando aí. Não só a questão de se aceitar, tô falando que até é bonito isso aí. Beleza, ok. O que eu tô falando aqui? Pra você aceitar você no mais profundo de você. Se você aceitar de verdade. Se as pessoas fossem quentes, é o que eu falo, galera. Ser quente no caminho é o caminho. Porque se você for quente em tudo que você se propor a fazer, ou o que você vai pensar, o tipo de coisa, o tipo de ideologia que você vai levar pra sua vida, filosofia. Tá bom, se a gente levar essa filosofia de autoaceitação até o talo, até o limite, então você chega nessa conclusão que eu acabei de falar.
que você é filho do Deus vivo e herdeiro do trono dentro de você. Você vai chegar nessa conclusão se você realmente for levar a sério a autoaceitação, porque foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Aceitando completamente, aí é lá aquele papo que eu falei na primeira live, a sua essência, o seu propósito, se é pra se você autoaceitar, não, eu aceito minha vontade de ficar comendo jujuba o dia inteiro. Eu aceito minha vontade de ficar dormindo até 2 da tarde. Mas eu não aceito o desejo da minha alma de eu realizar um propósito sagrado. Não, isso aí dá trabalho, isso aí eu não aceito não. Essa parte aí eu não aceito. Não, se você aceitar de verdade, retomar o rei, a presença aqui, a força, a potência manifestando, divina dentro de você, aí, cara, aí tudo muda. Se aceitar de verdade, essa é a compreensão que eu estou passando para vocês. Isso sim é autoaceitação. Isso sim é autorreconhecimento. O termo autoconhecimento, ele é de certa forma errado. Você não vai se autoconhecer. É lembrar, você vai se autorreconhecer. Você ligou? E a partir desse autorreconhecimento vem toda outra consciência, toda essa clareza que eu estou passando para vocês. Dentro desse reino, então, ficou claro, né? O poderio militar dentro do reino, que estou fazendo essa analogia, que é referente ao seu corpo, tem que ser treinado e acabou. Para atender às suas ordens. Quanto mais você treinar o seu corpo para atender às suas ordens, mais ele vai ficar treinado para atender a ordens. Não é lógico? Quanto mais você treinar, fazer um treinamento com os guerreiros de que, olha, tem que atender a ordem do rei, tem que atender e condicionar eles desse jeito, mas eles vão atender, eles vão estar acostumados com isso. Quanto menos, menos. Então, quanto mais você deixar os guerreiros, o seu corpo, fazer o que quiser, mais acostumado ele vai ficar a fazer o que quiser. Então, é um treino, é um trabalho que a gente faz com o nosso corpo, é um treinamento. Tá? Que isso vai além. Isso vai além de qualquer objetivo. Tudo que eu estou passando aqui vai além de qualquer objetivo que seja. Porque, claro, que isso vai ter uma consequência. Você vai ter um corpo melhor, um físico melhor, uma saúde melhor. Você vai ficar mais bonito, vai ficar tudo melhor. Certo? Vai ficar tudo melhor. Porém, o objetivo é, cara, o corpo, ele é não te atrapalhar. O corpo, ele está completamente domado, o poderio militar completamente no lugar dele, para que ele não suba o trono. Porque você é o rei. Lembra de novo. Pra galera que tá chegando aí. Você é o rei. Se não condicionar o seu corpo, seu poderio militar, então ele vai tomar o trono do rei. Certo? Então é para isso. É para treinado. Ok. Eu coloquei, dentro dessa analogia, subindo agora para o próximo estágio, a próxima esfera. Questão de emoção. Questão de sentimento. Tá? O coração, olha só. Eu coloquei nessa analogia como se o coração fosse. Pode-se dizer o clero, pode-se dizer o xamã, o religioso da tribo. Toda tribo, olha só. Isso que eu tô falando do reino, isso serve para, cara, qualquer organização. Absolutamente qualquer organização de sistema, de sociedade, qualquer uma vai ter. Nossa, velho, isso que eu tô falando, eu tô reconhecendo isso agora, isso que é o da hora. No meio da live, vai ativando o negócio da minha cabeça. Seja uma tribo, numa negócio indígena pequenininho, seja um reino ali na Inglaterra, sei lá, seja uma sociedade gigante, qualquer, sempre vai ser essa estrutura. Vai ter ali o poder militar, vai ter o povo, né? Vai ter o povo, lógico. Povo, poder militar, o pajé, que é o cara religioso, a religião, que vai trazer a moralidade no negócio, e vai ter o cacique, que é o que manda, que dá. Então, né, de novo, o povo, poder militar, o xamã ou o clero, o cacique ou o rei ou o presidente, né?
Então, ficou claro aqui. Lembra que eu falei lá atrás? O que está em cima é como que está embaixo, o que está fora é como que está dentro. Dentro da gente também. Tem o corpo, poder militar, coração, o clero, o xamã, o sentimento, essa coisa. O raciocínio seria o pessoal do Estado ali, os estrategistas, os que dão suas opiniões para ajudar ali o cacique. E tem o cacique, tem o rei, tá? Aqui a gente tá tomando o rei de volta, beleza? Então, nessa analogia, o clero no coração, o que ele tem que fazer com isso? O que você tem que fazer com o seu sentimento? O que você tem que fazer com o seu coração? Para que ele não tome o poder, para que ele não senta assim. Seu coração não sentar no trono. O que você precisa fazer? Freud disse que qualquer emoção reprimida nunca morre. Qualquer emoção ou sentimento reprimido nunca morre. Ele só fica ali guardado, apodrece e depois volta mais feio. Quem já viu essa frase do Freud? Um sentimento, uma emoção nunca morre. Ele fica guardado, apodrece e depois volta mais feio. Então o que a gente precisa fazer com as nossas emoções? A gente precisa deixar essas emoções fluírem. Não é o quanto antes, nem o mais rápido possível, é instantaneamente. Você agir, tem que sentir isso, mano. E agir a partir disso com lembra sempre o rei regendo isso aí. Olha, eu vou falar lá pra frente, eu vou explicar pra vocês que o raciocínio é diferente do que é a ativação do rei, tá? Raciocínio e a sua consciência são duas coisas diferentes. Raciocínio e consciência, duas coisas diferentes, tá? Mas vamos lá. O que a gente fez na segunda live? Reintegração de emoções. E precisou fazer isso porque quem não reintegrou as emoções, você tem ali um monte de emoção reprimida, um monte de sujeira, um monte de coisa ali agindo, que ele tá sugando sua energia, que ele tá te distraindo o tempo inteiro. Então ali, naquele processo, tá? Fizemos uma vez, mas é bom que faça todas, até que se limpe tudo, né? E aí você vai retomar essa energia. Você vai reintegrar a energia que está sendo direcionada assim para sua sombra. Você vai realocar ela e colocar a serviço da sua luz. Nesse fluxo. Galera, o antídoto e o veneno é a mesma coisa. O antídoto e o veneno é a mesma coisa. A questão é saber usar do jeito certo e no tempo certo. Tá? Então, isso é você ser sempre fresco, genuíno, dentro de quem você é. Isso é, sim, autoaceitação, verdadeiramente. Não esses papos aí que estão falando. Isso é, sim, de verdade, fluir com isso aqui através da sua consciência. Tá? Como é que você vai fazer isso? Aí tem muitas maneiras de você fluir com o seu sentimento. Mas basicamente, galera, sentimentos, emoções são basicamente uma das maiores fontes de energia que a gente tem. Que quando está reprimido, aí essa energia pesa. Ou você deixa fluir, ela vai fluir. Atenção, atenção. E aqui precisa ser muito entendido, porque tem uma linha muito tênue entre você ser verdadeiramente espontâneo e você ser impulsivo, explosivo, tá? Lembra que eu falei lá atrás que
O cara que tá no corpo, no instinto do corpo, no cérebro reptiliano, e ele passa direto pra mente, ele vira psicopata. Se ele tá no cérebro reptiliano, passa direto pro sentimento, aí ele vira um impulsivo. O cara não é um psicopata, não tem um raciocínio nem um neocórtex ativo, mas ele vira um impulsivo, ele pode chegar ao ponto de matar alguém. Ah, eu não sabia o que eu tava fazendo. Tava sem consciência, tava sem o rei sentado no trono. Então, a diferença aqui, galera, do que é ser espontâneo e o que é você explosivo e impulsivo, é a consciência permeando isso. Pum, você vai sentir um negócio. Através da sua consciência, mano, você vai fluir. Por quê? Essa consciência, de novo, é a herança de Deus dentro de você. Então essa consciência, ela vai direcionar na melhor maneira possível o seu sentimento, sua emoção. Não sou eu que vou dizer isso aqui. Basta aplicar a consciência dentro disso. O que eu falei ontem na alquimia sexual, falei muito sobre presença e tudo mais, né? Cara, é literalmente a mesma coisa. O que acontece? Qual que é o problema? Aí agora a gente faz ao gancho pro terceiro ponto aqui, que é o do raciocínio, e essa diferença entre o que é raciocínio e o que é consciência, tá? Se o cara não tá no raciocínio, na consciência, o que ele faz é ficar masturbando aquele sentimento, ele guarda aquele sentimento, reprime aquele sentimento, e aí fica masturbando esse sentimento na cabeça. E aí fica ali. Aquele discurso viciado, né? Aquele mesmo papinho, discurso viciado ali e tal, e fica gastando energia, e fica com ansiedade, fica com depressão, fica com um monte de coisa. Por quê? Cara, aí uma coisa vai levando a outra. E aí o cara nem se sente... E olha só como que você não ter o rei em si mesmo te faz, cara, virar uma bagunça inteira no teu reino. Porque aí o sentimento é reprimido, aí a cabeça fica ali matutando aquilo ali, masturbando aquele sentimento o tempo todo, e aí, você se sentindo mal, você precisa de uma distração, de uma satisfação rápida que o seu corpo pode alcançar através do prazer, qualquer outra coisa, qualquer satisfação, dopamina, serotonina, endorfina, seja qual seja um meio para isso, mas é qualquer coisa que vai te distrair de si mesmo. Lembra que eu falei lá atrás? O Scar, ele distraiu e ele manipulou o Simba, tá? Mas chega um ponto que aí depois chegou lá o Simba, ele mesmo queria se distrair de si mesmo. Não era mais questão de uma manipulação externa. Não é questão de não foi mais o Scar ficou ali em cima dele falando, não. Colocou um sentimento nele e depois ele mesmo fugia de si mesmo. Então, é o que tem acontecido agora. A pessoa está com esse sentimento errado sobre si mesmo, não tem essa consciência, acontece alguma coisa, reprime esse sentimento, não sei o que, pau, pum, o cara só quer algum tipo de satisfação para fugir daquilo ali. Só para sentir qualquer coisa que não seja aquela dor. Lembra de novo? Qualquer sentimento ou emoção reprimida não morre. Ela fica ali guardada, apodrece e volta mais feia. Então vai ficar aquela dor remoendo ali o tempo todo, velho. Já que tá sentindo isso, não é mais inteligente encarar de uma vez? É, sem dúvida é. Mais inteligente olhar isso aí. Eu já falei em outras lives que o fogo que eu falo é a própria consciência. A gente pode fazer várias analogias com isso, mas a consciência é a chama. É a chama. E o fogo, a chama, ou ela tá acesa, quente, ou ela tá apagada. Ou tá em brasa, né? Em brasa ali. Muitos têm essa brasa. Meio que, cara, percebe alguma coisa ali, mas tá em brasa. Aí, ou essa consciência tá ativa, o rei tá no trono, você tá ali, tá manifestando sua potência, quem você é, pum, chegou, ou tá apagado o fogo. Aí o fogo apagado, sem o rei, tá? Tô fazendo várias analogias, porque cada um vai entender melhor de uma maneira, tá bom? Sem o fogo apagado, sem o rei, aí vai virar toda a bagunça. Sobre a emoção, é necessário cavar fundo dentro de si
e ir soltando tudo, galera. Tem que cavar fundo e ir soltando tudo, fazendo a limpeza, tudo. Quem não assistiu a segunda live, assista. Ali tem um exercício para você reintegrar as energias negativas. Solta tudo que tiver aí, cara. Vai soltando tudo. Como é que eu tirei? De onde eu tirei essas coisas, galera? Na pandemia, treinando handstand o dia inteiro. Treinando o dia todo handstand. Eu, na pandemia, comecei a passar por diversas catarses. Por quê? Porque durante o handstand, no seu treino, seu corpo físico, mas treinando, a sua consciência sobre si mesmo tem que ser tão intensa que aí você começa a ficar consciente de muito mais coisa além do que é só o seu corpo. Porque o trabalho no handstand é um treino muito complexo. Né? Inclusive, tô louco pra treinar. Tô louco pra acabar essa live e treinar. Mas, enfim. Ali, o seu sentimento. Então. Quando você traz consciência pra si mesmo, você vai trazer cada vez mais consciência. Cada vez mais consciência. Também para o que tá ali guardado. Para esses sentimentos reprimidos. E aí o que você tem que fazer, mano, é só deixar isso aí fluir, velho. De novo, sem vitimização, sem ficar xingando, sem ficar isso, ai, não sei o que. Chora, pô, chora. Chorar, chora. Chora quanto for. Mas, cara, pra soltar, pra liberar isso aí, e lembrar que você é o rei agora, por que que acontece, gente? Outro ponto. O que aconteceu lá com o Simba? Nossa, esse filme é demais, velho. O que aconteceu lá com o Simba? Ele foi manipulado por quê? Porque ele era criança. Não é? Ele era criança. E aconteceu tudo aquilo quando ele era criança. E aí ele cresce, ele vira adulto, pelo menos o corpo dele é um corpo de adulto, mas ele continua sendo uma criança. Ele não amadureceu porque o motivo pelo qual ele está lá é pelo que aconteceu lá quando ele era criança, porque ele ficou preso ainda quando ele era lá criança. E ele tá preso. Aquele Hakuna Matata nunca foi. É só uma maquiagem. Nunca saiu aquilo verdadeiramente. Então, ele continua sendo criança em um corpo de adulto. É um leão filhote em um corpo de leão adulto. Esse é o motivo pelo qual muitos acham duro demais, às vezes, algumas coisas que eu falo. Mas é porque isso é uma linguagem de tomar responsabilidade de adulto. E aí se a pessoa tá presa em coisas que aconteceram quando era criança, aí vai continuar como uma criança. Qual que é a ideia, então? Qual que é a ideia? Muitos têm medo de olhar para aquilo ali, que aconteceu quando era criança. Só que tá sendo um processo catártico aqui para quem tá se entregando mesmo. Você tem medo de olhar para aquilo ali de quando você era criança? Porque aí retoma todo aquele terror ali do que aconteceu. Né? Tá. Mas a diferença é que agora você é adulto. E agora você tem recursos de adulto para lidar com isso. Então quando era criança, faz sentido. Você não tinha força, você não tinha essa potência para conseguir lidar com muita coisa. E aí, cara, a pancada veio rasgando, veio te destruindo, velho. Veio te destruindo. A pancada lá pro Simba, mas veio, porra. Você matou o seu pai. Porra. Essa foi a mensagem que ele, criança, recebeu. Você matou o seu pai. Fuja. Seu assassino. Fuja. Ele ficou preso nisso. Depois, lá na frente, com os recursos de adulto, ele consegue encarar o que ele tem não sido. Consegue encarar todo esse tempo que ele não foi o que ele realmente é. E ele vai lá, volta pro reino. E aí, depois dele encarar o Scar, e depois que ele encarou o Scar, que ele reconheceu a verdade, que o Scar falou pra ele: foi eu que fiz isso, não sei o que e tal. Na hora que ele conhece a verdade, o que acontece com o Simba? Aí ele vira o leão. Aí sim ele vira o leão. Porque ele conheceu a verdade.
E aí ele pega e arrebenta com o Scar. Detona com o Scar, pô. E aí o Scar depois ele se lasca lá com as hienas lá, né? Com as coisas que ele mesmo... Então assim... Qual que é o trabalho aqui, gente? Nesse sentido emocional, principalmente. Retomar a verdade, que é você ser o filho de Deus, carregar a herança de Deus, os dons, os presentes que Deus te deu aqui. Essa é a verdade, se retomar, não acreditando na minha palavra, mas manifestando isso de dentro para fora de você, tá? Através dessa verdade, voltar lá para aquilo ali do passado, em uma mentalização, em uma meditação, com aquele exercício que eu passei na segunda live, que não assistiu, assista, com a guiança de Cristo, voltar lá e resolver isso. E encarar isso, e resolver isso de verdade. Cara, e retomar de volta sua força, quem você é. Porque agora você sabe a verdade e você sabe lidar com isso. Nossa, como que isso aconteceu na pandemia que eu tava falando, né? Eu treinando ali, quanta catarse, quanta coisa eu lembrei de coisa que, mano, eu nem sabia que tinha acontecido. Daqui a pouco eu tô lembrando, velho. Nossa, aconteceu tal coisa comigo. E aí vem aquele sentimento, aí deixa fluir, velho. Aí deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa sair isso aí. Direciona pra Cristo. Ok. Vamos lá. Obrigado. Terceiro ponto, então. Já falamos do físico, do emocional. Agora vamos pro raciocínio. Lembra que eu falei? Raciocínio e consciência são coisas diferentes. A pessoa confunde. Raciocínio é uma coisa. Tô me movimentando aqui, velho, porque eu tô louco pra treinar, gente. Então eu vou ficar pulando de um lado pro outro aqui. Mas vamos lá. Energia pra caramba. Vamos lá. Raciocínio faz parte também, né? Depende em que ponto a pessoa tá, né? Dentro dessas três esferas, nós temos esses três cérebros também, né? Físico, emocional e o raciocínio. Tem também complexo R, cérebro reptiliano, mamal e neocórtex, né? Ok. Esse raciocínio é uma ferramenta que Deus colocou na gente também, que ela funciona exatamente para você planejar as coisas que vêm de cima, para que você consiga executar as coisas que vêm de cima. Lembra que eu falei? A parte aqui no mental são os auxiliadores do rei, são os ajudantes do rei. O que acontece? Aí o rei, a consciência saiu, aí os políticos ali aproveitaram, opa, o trono tá vazio, vou tomar o trono. E aí a maioria fica aqui, fica nessa bagunça, né? Tomando, um brigando com o outro, todo mundo brigando ali pelo trono. Mas muitos tomam o raciocínio como carro-chefe, como se o raciocínio fosse o rei. E aí, por muitos tomarem o raciocínio como o rei, a pessoa se confunde acerca de como ela deve agir na vida. E aí ela fica toda sempre preocupada, sempre com medo. Por quê? Porque o raciocínio, a nossa mente racional, ela serve exatamente para encontrar problemas. É para isso que ela foi feita. Essa ferramenta foi feita exatamente para isso, para encontrar problemas. Então o que a nossa mente, nosso raciocínio está fazendo o tempo inteiro? Nosso cérebro está fazendo o tempo todo. Faz parte do instinto de sobrevivência também. Tá tomando referência do passado para planejar um futuro que se evite ao máximo possível riscos e perigos. É para isso que serve. É para isso que serve. Olha o que eu falei. É para isso que serve essa ferramenta. Ela serve a você, não você serve a ela. Quem é você? Esse rei, essa consciência. Beleza? Então, se a pessoa vive identificada com a mente, ela vive num ciclo eterno de problema, porque a mente serve para encontrar problema. Ela vive
sempre triste. Isso é, cara, depressão e ansiedade é isso aí. É viver na mente, viver no raciocínio. Você vive com medo, preocupado do futuro, porque aconteceu um monte de coisa do passado. E aí você fica nessa aí. Fica nesse jogo. Beleza? Quando? O que a gente tem que fazer, gente? De novo. Agora, eu tô dando assim, tô dando explicações práticas para cada esfera de atuação. Não se pode servir a dois mestres. Né, Luísa? Vamos lá. Qual que é? Físico, treinar e acabou. Seu poder militar. Sentimento, deixar fluir. Já era. Deixar aquilo ali limpar e agir a partir disso. Ok? Beleza. Também é uma fonte de energia aqui, ó. Seu sentimento, seu coração. É isso que vai conectar. Ok? E o raciocínio? Cara, você vai simplesmente soltar o raciocínio. Ai, que loucura! Como assim, velho? É, soltar o raciocínio, velho. Soltar o raciocínio. Só assim você vai conseguir verdadeiramente fluir com o seu sentimento. Só assim você vai conseguir verdadeiramente treinar o seu corpo e acabou. E só assim verdadeiramente você vai abrir o que seria a sua intuição. O que seria a sua coroa. Quem manja de chakra? Quem tem de chakra aqui? Acabei de me dar conta disso que eu vou falar agora, gente. Nós temos vários chakras. Tem um chakra aqui do terceiro olho e tem o chakra coronário. Coronário. A coroa, pô. Isso aqui é a coroa. É onde a gente recebe a instrução divina. Entendeu? Então a gente vai... Então, a questão da mente, cara, ela tá aberta. A sua mente tem que estar aberta. Não pro mundo. Muita gente tem a mente aberta para o mundo. Não. Sua mente tem que estar blindada para o mundo. Blindada para manipulações do mundo. Se o Simba já tivesse blindado, aqui ele era criança, mas se o Simba tivesse blindado, ele não ia ser manipulado pelo Scar. Ele tem que ter blindado pelo mundo. E aberto para a instrução divina. Aí sim, cara, aí você vai saber o que é, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, dentro do que é a sua essência, no seu caminho. Porque senão, caso contrário, cara, se você tá com o seu raciocínio aberto para o mundo, e você tá com a coroa fechada, raciocínio aberto pro mundo, aí chega alguém, te conta qualquer historinha, você acredita, velho. E aí você vive conforme essa mentira a vida inteira. Tal qual poderia ter acontecido com Simba, depois ele despertou. Mas poderia ter acontecido com Simba. Né? Então, cara, é mente blindada pro mundo e aberta pros céus. Forte, hein? Blindada para o mundo e aberta para os céus. É assim que tem que estar a nossa mente. Tá? Porque assim, aí sim, começa a entender. Muita gente me pergunta, pô, como é que é esse caminho do fogo? Como é que eu vou saber o meu propósito, o meu caminho, não sei o quê? Cara, as coisas ficam claras quando você tem isso aqui aberto. Véio. E você coloca a intenção de abrir isso. Claro, tem trabalho de limpeza, de desenvolvimento e tudo mais, mas você coloca a intenção de abrir isso aqui. Quanto mais energia vital você tiver, mais você vai conseguir abrir isso daqui. E aí você vai receber a verdade vindo da tua cabeça direto, mano, caindo, pingando na tua cabeça aqui. E aí a partir dessa verdade que vem aqui, ó, aí você usa você em sua posição de rei, usa o seu raciocínio servindo a você. Pera aí, então deixa eu planejar. Já que o objetivo é esse, já que chegou pra mim é o caminho por aqui, então, agora pra planejar isso, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Ah tá, já que o Albert tá falando que o meu corpo, eu preciso treinar ele, que ele é a minha força militar, é o meu veículo também, poderíamos fazer uma analogia de cavalo, de carroceria, tudo mais. É o meu cavalo, tem que estar treinado, tem que estar forte, né? Então, aí, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse treinamento? Então eu vou... Aí ser o raciocínio, pera aí. Vou acordar tal horário, vou planejar isso, vou me alimentar assim, vou fazer esse tipo de treino, essa metodologia. É pra isso que serve o raciocínio, gente. É pra isso, pô. Olha só, o que eu vou falar agora. Ontem eu falei do Mago Merlin. Quem é o cara que gostou quando eu falei do Mago Merlin? Ele tá aqui?
Manifeste aí, se você estiver ouvindo. Se não... Beleza, ontem eu falei da história do Mago Merlin, né? O pessoal gostou aí. Então vou contar mais uma história do Mago Merlin. O Mago Merlin é aquele que treinou o rei Arthur. Ó, tô falando de rei aqui, tem tudo a ver com isso, né? Arthur, quando era criança, ele foi treinado pelo Mago Merlin. Determinado momento, eis que o Mago Merlin pega uma faca de açougueiro e sai correndo igual o doido de um lado pro outro, gritando. Com a faca de açougueiro, gritando pro lado pro outro. Aí o menino Arthur... Esse moleque sofreu na mão do Mago Merlin, velho. Puta que pariu. Aí o menino Arthur olha assim e fala: o que você tá fazendo, velho? Ficou louco de vez? Aí ele fala: ué, mas não é assim que os seres humanos agem normalmente? Aí ele fala: não. Aí o Mago Merlin fala: poxa, eu achei, por um momento, então eu me enganei, por um momento eu achei que dentro de suas cabeças os seres humanos agiam assim. Nesse sentido, Mago Merlin estava completamente certo. O cara tá ali, na cabeça, o cara tá tipo, não tá acontecendo nada, tá de boa. Mas na cabeça do cara, ele tá correndo de um lado pro outro com uma faca de açougueiro gritando. É ou não é assim? Exatamente assim, velho. Exatamente assim. Então, pra que você vai ficar... Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui falando, né, gente? Eu preciso ficar falando assim, ó. Ou então, daí o rei vai tomar o trono, né? E aí, se você não tomar o trono, outra pessoa vai tomar. Eu preciso ficar fazendo isso? Não preciso. Então, se você tá... Se você não tem... Não tem nada pra planejar, não tem pra que usar a sua mente, pra que você vai ficar masturbando, pra ficar mexendo, correndo de lado pro outro com a faca de açougueiro do mesmo jeito? Pra que você vai fazer isso, cara? Solta isso. Solta isso. Muito do que é o nosso pensamento, gente, além de ser preocupação boba e tudo mais, também é só eletricidade passando em rede neuronal. Não tem que dar moral a todos os pensamentos que vier o tempo todo. Entendeu? Isso é você estar em sua posição de rei. Cara, às vezes, os instrutores do rei, os auxiliadores do rei, eles vão falar coisas que não vai fazer sentido mesmo. O rei precisa acatar tudo que os caras que estão ajudando ele ali falam? Não. Tem coisa que ele acata e tem coisa que não. E outra, os caras vão falar, os caras vão planejar, os caras vão ajudar, auxiliar, ajudar na estratégia a partir do que vier dentro da instrução do rei. Entenderam? No fim das contas, gente, a consciência, perdemos o momento presente, Pedro falou. Do contrário, perdemos... Não, a gente perde tudo, na verdade, né? Você perde tudo. Quem vive o tempo inteiro identificado com a mente, cara, isso pode destruir sua vida inteira, velho. Você perde tudo. Você perde a sua essência. Porque você perde o seu caminho, começa a acreditar em um monte de mentira, começa aquilo. Um monte de coisa, perde tudo, velho. Como soltar? Seria pensar sem ter sentimentos nesse pensamento? Não. É muito mais simples do que parece. Olha só. A nossa mente, ela tá tagarelando o tempo inteiro. O tempo inteiro ela tá tagarelando. Como que a gente vai... Em que momento que não existe mente? Ó, o Pedro tá falando muito sobre presença. Que momento que não existe mente, que a gente tá completamente presente? Existe... Salve, Juliano, boa noite. Existe uma coisa aí, que é o seguinte. O pessoal parece que tem um fetiche aí com esse negócio de meditação e juntar as mãozinhas, fazer menos aqui. Não, tudo tem a sua técnica, né? Tudo tem o seu motivo. Tô falando aqui brincando, mas tem o seu lugar também. Mas
Mas, no fim das contas, olha o que eu vou falar agora. Meditação não é esvaziar a mente para entrar no momento presente. Meditação é entrar no momento presente, porque aí, por consequência, se esvazia a mente. Porque como o Luiz Silva falou aí, quando você está totalmente na experiência, no agora, não pode existir mente. Por quê? Lembra que eu falei? A mente, ela tá na linha do tempo. Tá pegando referência do passado para planejar um futuro. A mente trabalha na linha do tempo. O tempo só existe na mente, gente. Se não houvesse mente, se não houver raciocínio, não existe tempo, só existe um eterno instante. Uma eterna presença. Então o trabalho é retomar esse instante. Quando precisar, dentro desse instante, nessa consciência aqui, quando precisar, aí você coloca sua mente. Nesse instante, tá? Como eu falei, vários exemplos, né? Para treinar o seu corpo, planejar rotina de treino, a metodologia que você vai usar, como você vai se alimentar, você está usando sua mente de forma consciente. Receber uma instrução, propósito, caminho, beleza? Vai usar sua mente, planejar, vai trabalhar nisso, aquilo, tal. Isso, vai usar a mente. Fora isso, cara, é viver na presença, fluindo com o que emerge do seu coração e da sua alma. Por isso que nessa analogia que eu fiz, o clero, o xamã, a religião, ela estava ligada com o coração. Não dava para ter explicado isso antes. Agora, isso vai ficar claro. Porque dessa maneira limpa, nesse instante, você consegue fluir com o que emerge da sua alma e do seu coração de forma genuína. Aí sim que você é espontâneo. Aí sim que você é autêntico e tudo mais. Porque vai vir o que está vindo da sua alma. Ficou claro, gente? Então, este é o retorno do rei. Olha só. Eu falei do rei Arthur. Eu vou falar mais algumas coisas, tá? Agora, vamos pegar uma energia um pouco mais forte. Seguinte. O rei Arthur, ele... O que fez o Arthur virar o rei é que tinha a tal da Excalibur, né? A famosa espada cravada na rocha. O Arthur chegou lá, pegou a espada e ninguém conseguia tirar, ele foi lá e tirou. Tratando-se de arquétipos, o que significa? O que significa a espada, gente? O que significa a espada? E o que significa a rocha? Alguém faz ideia do que representa, o que simboliza o rei Arthur pegar a espada e tirar da rocha? Alguém faz ideia do que é isso? Vou esperar vocês responderem. O que significa o Arthur tirando a espada da pedra? Digam aí. Ficou curioso, Luca? Aí. É! Posso falar? A pedra simboliza o corpo. Simboliza a força rígida da natureza. Simboliza os instintos primitivos. Não. A pedra simboliza os desejos baixos, os instintos primitivos. A espada representa vontade, força de vontade. A vontade de muitos, quase todos. Por isso que eu fiz a live ontem falando tanto sobre energia sexual, porque a vontade para muitos é presa na pedra, presa no instinto primitivo de sobrevivência, desejo sexual,
necessidade de ser aceito, medo disso, medo daquilo. Então a força de vontade do cara tá presa naquela pedra. Não sai, tá preso, tá emperrado. Quem conseguiu tirar? Aquele que masterizou os seus desejos físicos. Aquele que tem poder sobre si mesmo nesse sentido. Olha a força disso. Por isso, e só por isso, ele se tornou rei. Como que poderia ser dado o trono? Você nunca vai chegar ao trono, estou falando de trono interior aqui. Você não vai chegar no seu trono enquanto a sua vontade, sua espada, estiver presa nos seus instintos primitivos, nos seus desejos. Não vai virar rei. Não vai. O rei, só quem consegue tirar sua espada, a força de vontade dos instintos. Só esse vira o rei. Só esse vira o rei. Então a ideia é essa. Tirou. Beleza. Tem uma outra parte. Quem assistiu o filme do Rei Arthur? Filme antigo aí, do século passado. É de antes de 2000 esse filme aí. Quem assistiu esse filme? Tem uma cena, olha só. O Arthur, no caso, para ele ter virado rei, é porque ele já conseguiu vencer os seus instintos primitivos. Tem a força de vontade acima dos instintos primitivos, certo? Ok. Tem uma outra cena muito simbólica, que a espada cai no mar ali e tal, não sei o quê. E ele pega a espada e aí, cara, tem um close assim na... Depois vocês assistam esse filme, vocês vão lembrar do que eu tô falando. Tem um enquadramento assim, que ele levanta a espada por cima da água. Fica só o mar, o braço dele, ele tá debaixo da água, porque ele foi buscar ali a espada, e ele levanta a espada por cima da água. O que representa a água, gente? O que representa o nível do mar? Aqui, cara, a gente pode fazer uma analogia para para três coisas, na verdade, né? Há quem diga que água se refere à energia sexual. Não sei, há quem diga, já ouvi falar disso. Mas o que eu sei, com certeza, é que água é emoção, né? Emoção. Então, olha só. Ele colocou... Primeiro, ele tirou a espada, a força de vontade dele, dos desejos, dos instintos primitivos de sobrevivência. Tirou a espada disso. Depois, ele elevou a sua espada acima das suas emoções. Do seu mar, suas emoções. Ele elevou essa espada. A sua vontade não está, nesse momento, a sua vontade não estava apenas independente, não estava livre dos desejos, dos instintos primitivos, mas acima até mesmo das suas emoções. Isso representa uma emoção nobre. Isso representa uma emoção transcendental. Por quê? Ali não era qualquer água, era a água do mar. Então o nível do mar é a linha mediana. Digamos assim, é onde normalmente as pessoas vivem, digamos assim. É o médio. Certo? Quando ele colocou sua força de vontade acima disso, o que eu tô falando? Ah, ele queria ser o cara foda, mais foda que todo mundo? Não. É que nesse momento, o sentimento dele se tornou nobre. E o que significa um sentimento nobre, gente? Um sentimento nobre. Sentimento nobre é aquele que sangra. Olha lá. Sentimento nobre é aquele que sangra pelo bem dos todos. Pelo bem do todo. Sentimento nobre é aquele que sangra pelo bem do todo. Quem é o rei de todos os reis? Escrevam aí com os dedinhos de vocês. Quem é o rei dos reis? Quem é que sangrou mais que todos? Pelo bem de todos.
do todo. Quem é o exemplo máximo disso, dessa representação? Quem é? Teve um cara que veio pra terra. Pronto, aí sim. Aí sim. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, deixou o seu legado. Rei, deixou o seu legado do seu sacrifício pela humanidade. E agora, gente, eu vou falar de um negócio muito sério com vocês, tá? É o seguinte, muita gente Vou falar uma palavra forte agora. Muita gente se diz cristão e tal, porque, sei lá, vai pra igreja, ou lê a Bíblia e tudo mais, né? Cresceu em família cristã, não sei, qualquer coisa do tipo. Ser verdadeiramente cristão, vou falar uma coisa, doa a quem doer, mas ser verdadeiramente cristão é seguir o seu legado de carregar em si um sentimento nobre de sacrifício pela humanidade. Que só é possível se o seu corpo estiver treinado, se suas emoções tiverem integradas, luzes, sombras, integrando as sombras, e a partir disso, colocando sua força de vontade, sua espada, igual o Rei Arthur, fora da rocha dos instintos primitivos, acima das emoções egóicas, emoções, sentimentos, que só você está acima disso. Esse é o sentimento nobre, que sangra pelo bem do todo. Esse é o legado. Para algumas pessoas isso vai ressoar muito e para outras não. Tudo bem. Que eu fale para aqueles que ressoam, porque o trabalho de um rei, isso aqui é uma questão, todo mundo quer ser rei. Fala de quer ser, você quer ser o rei? Eu quero ser o rei. Eu quero ser o rei. Eu quero ser o rei. O fodão, o alfa, né? Eu quero ser o cara, o bichão. Mas saiba que essa posição de rei, tal qual existe uma responsabilidade, um rei, ele tá na linha de frente durante a guerra. Um rei está na linha de frente durante a guerra. Diferente do que a gente vive hoje, que os caras só mexem os pau. Vai, manda lá o cara lá se matar ali. Vai lá, se joga lá. Não, um rei, o que seria o rei legítimo, o rei vai na linha de frente se sacrificar em nome do seu povo. E é isso, galera. No fim das contas, é isso. Tudo que eu falei, toda essa sequência de live, gente. Tudo que eu falei até aqui, toda a questão de sair dos instintos de sobrevivência, integrar a emoção, despertar a chama, alquimia da energia sexual, tudo que eu falei aqui, gente, absolutamente tudo, foi para chegar nesse ponto, nesse treinamento que você vai se tornar, você vai se preparar para se tornar esse rei, para desenvolver a sua essência, para desenvolver os seus dons espirituais, os presentes que Deus te deu, para você manifestar isso, ser quem você é no seu caminho do fogo, seu propósito, o que você tem para fazer aqui, para você deixar um legado. Lembra que eu falei na terceira live? Tô passando bastão aqui para vocês, gente. Tô passando bastão, porque é assim que a gente verdadeiramente segue o legado do Rei dos Reis. É assim que realmente a gente faz a nossa parte nesse sacrifício, colocando nossa força de vontade acima dos desejos e instintos primitivos, acima das emoções egóicas. E aí, sim, se manifesta o rei. Só assim abre-se espaço para o trono. Só assim. Lembra? Muitos queriam ser o rei. Lá, na história do rei Arthur, muitos queriam. Pelo status de rei, pela coroa, para ser o cara fodão. Muitos queriam. Só quem se tornou rei é o rei Arthur, menino Arthur, porque ele teve todo o treinamento e ele já tinha transcendido seus instintos de sobrevivência, transcendido os desejos egóicos, desejos do corpo. Complexo R, transcendeu isso e agora usa tudo que tem, físico, mental e emocional, a serviço do todo, sangrando, se sacrificando pelo todo. É o sacrifício
pela humanidade. Esse é o trabalho de um rei. Esse é o trabalho de ser verdadeiramente um mestre de si mesmo. Aqui eu finalizo o evento. Depois dessas palavras, eu finalizo o evento Ignição. Esse foi o última live. Qualquer dúvida que tenha ficado. Obrigado, Gel. Satisfação tê-lo por aqui. Estamos nessa jornada faz tempo, né? Eu me lembro de você. Gente, é o seguinte. Tem a mentoria aberta, tá? O nome da mentoria é O Retorno do Rei. Tem todo esse trabalho de você se tornar um mestre de si mesmo, automasterização, para que a partir disso você comece a se desenvolver verdadeiramente, alcance seu estado optimizado de si mesmo, se alinhando com a sua essência, consequentemente seu propósito, e servindo verdadeiramente a ascensão da humanidade. É o que a gente está fazendo, gente. É o que estamos fazendo. É o nosso trabalho. É o que tem para ser feito. Não fazer isso vai fazer o quê? O quê? É o que deve ser feito. Então eu estou convocando estes guerreiros, almas de guerreiro, para que sentem-se no trono, no reino de vocês, para que recebam as instruções divinas para fazerem seus sacrifícios pela humanidade, seguindo o legado do Rei dos Seis. Obrigado, gente. Quem quiser participar da mentoria, faz a aplicação no formulário, no link da minha bio, tá bom? Eu vou analisar suas respostas e aí, se for alinhado, eu vou selecionar. Lembrando, só resta uma vaga para o grupo da mentoria. Tô fechando um grupo com 5 pessoas. Resta uma vaga, tá bom? Uma única vaga. Tá? Vamos em frente, honrando o presente. Obrigado, gente. Foi isso. Uma satisfação. E aqui encerra o evento Ignição. Foi uma honra.